O país da Coreia estava saindo de 40 anos de controle pelo Japão Imperial e estava sendo dividido entre forças comunistas no norte e forças nacionalistas no sul. A nação foi dividida ao meio no paralelo 38. No sul, os Estados Unidos da América mantinham poucos assessores militares. Os soviéticos controlavam o norte, repleto de soldados coreanos comunistas que haviam ajudado Mao Tse-tung a assumir o controle da China. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, com apoio soviético e chinês, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos da América convenceram o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a criar um Comando das Nações Unidas para defender a Coreia do Sul, liderado pelos Estados Unidos da América e pelo general Douglas MacArthur. O general MacArthur planejou um ousado e brilhante ataque anfíbio em Incheon para retomar o Sul. Incheon era o porto de Seul, a 18 milhas da capital, sendo o ponto de desembarque mais próximo e onde estava o centro de comunicações. A história das guerras prova que, em 9 de cada 10 vezes, um exército foi destruído porque suas linhas de suprimento foram cortadas. Nós vamos desembarcar em Incheon e eu vou esmagá-los. Os chefes do Estado-Maior em Washington duvidavam do seu plano, mas a aposta de MacArthur deu certo. O ataque em Darien foi um sucesso tremendo. Em 23 de setembro, a Coreia do Norte recuava do perímetro de Pusan e, em 29 de setembro de 1950, MacArthur relatou: Graças a uma providência misericordiosa, nossas forças, sob o estandarte da maior esperança da humanidade, as Nações Unidas, libertaram a antiga cidade de Seul. A ofensiva de Incheon conseguiu expulsar os norte-coreanos de volta através do paralelo 38, mas no final de novembro, ataques de todas as forças chinesas atacaram as unidades do comando da Organização das Nações Unidas. Os soviéticos deram apoio aéreo a batalhas em território comunista, forçando as forças do Comando das Nações Unidas na Coreia do Norte a recuar, e MacArthur ordenou a retirada. No fim de dezembro, sob MacArthur, o general Matthew Ridgway assumiu o comando do exausto 8º Exército. Ele recuperou a confiança das tropas ao levar oficiais à linha de frente, afastando-os dos postos na retaguarda. Sob Ridgway, o 8º Exército causou grandes baixas ao inimigo e retomou Seul em março de 1951. Quando MacArthur foi destituído do comando por Truman em abril, Ridgway foi promovido a general de exército e assumiu o comando das forças da Organização das Nações Unidas. Em agosto de 1953, com o fim da guerra na Coreia, Ridgway tornou-se chefe do Estado-Maior do Exército sob Eisenhower. Nesse cargo, ele foi solicitado a avaliar para Eisenhower o que seria necessário para o envolvimento militar dos Estados Unidos da América no Vietnã. A conclusão de Ridgway foi que seria necessário um compromisso maciço para alcançar os objetivos do país no Vietnã, tão grande que Eisenhower decidiu não intervir. Na verdade, durante a década de 1950, a expansão militar devido à Guerra Fria foi focada no poder aéreo e na superioridade nuclear, a tal ponto que as forças convencionais começaram a sofrer com equipamentos obsoletos e orçamentos reduzidos. Mas os avanços nas ferramentas da guerra convencional não pararam. O tanque de batalha M60 com canhão de 105 mm entrou em operação em 1960. O Exército também expandiu o uso de helicópteros, que já haviam provado seu valor na Coreia e provariam novamente no Vietnã. E o Exército também aproveitou as melhorias na tecnologia de comunicações e, eventualmente, nos computadores. Essas mudanças tecnológicas estavam chegando como parte da corrida espacial. O Exército também atuou aqui. Vários dos primeiros astronautas eram formados pela Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, incluindo Frank Borman, o primeiro homem a orbitar a Lua, Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar na Lua, e Edward White, o primeiro americano a realizar uma caminhada espacial. Com o aumento dos gastos com defesa nos anos 60, os formuladores de políticas buscaram onde cortar.
O secretário de Defesa, Robert McNamara, buscou reduzir as forças de reserva, consideradas mais caras do que valiam. Apesar da resistência no Congresso e em outros setores, em 1967 foi alcançado um compromisso que atendeu à maioria das demandas de McNamara. As reservas mantiveram suas unidades de apoio e treinamento, mas perderam todas as brigadas de combate, exceto 3, ficando com um total de 260 mil homens. A Guarda Nacional permaneceu com 400 mil homens. Para reforçar as forças regulares no Vietnã, como havia feito nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais e na Coreia, os Estados Unidos confiaram no recrutamento do serviço seletivo. O primeiro grande conflito da Guerra do Vietnã foi a Batalha de Ia Drang, começando com a batalha na zona de pouso X-Ray. Na semana antes do Dia de Ação de Graças de 1965, o Exército dos Estados Unidos enfrentou o Exército do Vietnã do Norte pela primeira vez. Foi uma batalha que resultaria em 3 medalhas de honra distintas. Regimentos do Exército do Vietnã do Norte, tentaram destruir um acampamento das Forças Especiais dos Estados Unidos da América, sendo perseguidos pela 1ª Divisão de Cavalaria. Em 14 de novembro de 1965, essa perseguição levou o 1º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria ao Vale de Ia Drang em uma missão de busca e destruição. O comandante do batalhão, Tenente-Coronel Hal Moore, foi o primeiro a entrar no vale com membros da Companhia Bravo. 16 helicópteros levaram a Companhia Bravo até a zona de pouso X-Ray, no nordeste da montanha Chupong. Eles iriam garantir a zona de pouso e aguardar as companhias Alpha, Charlie e Delta do batalhão. Do alto, a zona de pouso de X-Ray parecia plana e aberta. No chão, era uma história diferente. A zona de pouso estava coberta por capim-elefante, com até 1,5 metro de altura, perfeito para esconder soldados inimigos. Grandes cupinzeiros espalhavam-se pela área, servindo de abrigo para unidades de armamento. O Coronel Moore sabia que o inimigo tinha forças nessa área. O que ele não sabia era que 3 regimentos do Exército do Vietnã do Norte estavam perto. Muito mais soldados do que a companhia que ele havia trazido até então. Os americanos foram alertados sobre o tamanho das forças inimigas quando o 1º pelotão da Bravo encontrou um desertor desarmado do Exército do Vietnã do Norte. Ao ser interrogado, ele disse que 3 batalhões do Exército do Vietnã do Norte estavam na montanha Chupong e queriam matar soldados americanos. Enquanto a Companhia Bravo intensificava a busca por inimigos, a Companhia Alpha, com o tenente Joe Marm do 2º pelotão, aterrissou e garantiu a zona de pouso. Logo após o meio-dia, o 1º pelotão da Companhia Bravo foi atacado por uma força inimiga de tamanho semelhante. Cercado dos 2 lados, o pelotão pediu socorro pelo rádio. O batalhão do Coronel Moore era fortemente atacado em toda a zona de pouso X-Ray. O 5º transporte aéreo do dia, levando o restante da Companhia Charlie e os primeiros da Delta, conseguiu pousar apenas metade dos helicópteros. O fogo de morteiros, foguetes e metralhadoras era tão intenso que o Coronel Moore avisou por rádio aos helicópteros restantes para não pousarem. Foram atacados a noite inteira, mas unidades do 1º e 2º batalhões chegariam no dia seguinte. No Vietnã, o exército e o general William Westmoreland tiveram que lutar sob severas limitações. Eles não tinham autoridade para atacar bases inimigas no Laos, Camboja ou entrar no Vietnã do Norte. Westmoreland achava que os Estados Unidos da América poderiam desgastar os norte-vietnamitas pelo atrito, usando o poder de fogo e mobilidade superiores para impor mais perdas ao inimigo. No final de 1967, parecia que ele poderia estar certo. A guerra parecia favorecer os Estados Unidos. Mas a ofensiva do Tet, que começou em 30 de janeiro de 1968, mudou a atitude do público em relação à guerra.
Taticamente, as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul derrotaram os atacantes vietcongues e norte-vietnamitas. Mas o impacto político foi devastador. O público havia sido levado a acreditar que o inimigo comunista era incapaz de realizar um ataque como a ofensiva do Tet, que foi massiva, ampla e organizada. Eles reagiram com choque e desconfiança, sem querer acreditar que o ataque havia sido realmente uma derrota para o inimigo. O apoio público à guerra continuou a cair. Westmoreland foi substituído pelo general Creighton Abrams como comandante no Vietnã, mas depois serviu como chefe do Estado-Maior do Exército até 1972. Embora a guerra tenha se arrastado, esse apoio nunca voltou. Quando o Exército deixou o Vietnã na década de 1970, estava em um momento difícil. Tensões raciais, dependência de heroína e o desejo desesperado de não ser o último homem a morrer no Vietnã deram um duro golpe nas Forças Armadas. A disciplina era ruim. O moral era ainda pior. O fim da guerra não significou o fim dos problemas, mas eliminar o recrutamento obrigatório e estabelecer um exército totalmente voluntário seria um passo importante na direção certa. Uma força totalmente voluntária seria melhor remunerada e melhor tratada, enquanto soldados em um exército com a mão de obra ilimitada proporcionada pelo recrutamento obrigatório poderiam ser designados para tarefas servis e não militares, que poderiam minar o moral. Uma força menor e melhor paga não poderia se dar ao luxo de desperdiçar seus combatentes altamente treinados. Menos soldados, com certeza. Para ver mais documentários históricos nossos, curta, compartilhe e inscreva-se.